Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos fazendo a nossa live hoje. A gente vai ter uma história linda para contar durante essa noite. Meu nome é Cláudia Onofre, eu sou da Torre Forte Soluções Educacionais, mãe atípica e pedagoga. E dentro desse contexto todo, foi essa inquietação da gente pensar como que nós poderíamos colaborar num momento tão difícil que nós estamos vivendo com esse distanciamento. Então, as crianças, num contexto geral, estão vivendo um momento de aulas EAD, né, aprendizado à distância, mas e as nossas crianças, né? As nossas crianças atípicas, como que está isso? Esse mundão está preparado para isso? E a gente está sentindo isso na pele, e a própria Torre Forte, como fala com muitas escolas, a gente também entende o outro lado, que é a dor desse professor, a dor dessa escola. O ano passado, o ano retrasado, na Bienal de São Paulo, um autor e ilustrador me fez a grata surpresa de me conectar com uma pessoa que chama Carol Cordeiro, que é a nossa convidada. A Carol tem um filho atípico, que é o Pedro, o Pedroca, que vocês vão ter o prazer de ouvir ela falar. E depois dessa conexão, a gente veio se falando por um bom tempo. E aí eu falei, bom, neste momento, para tratar deste assunto, a Carol está vivendo na pele até um pouco mais do que eu, porque o Pedro, ele realmente é do grupo de risco. Então, eu gostaria de convidar para estar com a gente agora a Carol. Eu vou pedir que ela se apresente, fale um pouquinho dela, do Pedro, e aí a gente já inicia o nosso debate falando dos desafios da educação à distância para a criança com deficiência. Carol, você já está por aí? Olá, boa noite. Boa noite, Bem-vinda! Cláudia. Bem-vinda, muito obrigada, gratidão, que alegria poder estar aqui com vocês todos e com você, Cláudia. O Jota, né, é uma pessoa incrível, ele foi o nosso fio condutor Sim. e é uma alegria imensa, como a gente havia falado, né, tem essa cumplicidade toda na nossa história, quando a gente conhece uma pessoa virtualmente, tantos laços já nos conectam, né? É verdade, Carol. É uma honra para nós e para mim em especial estar recebendo você e o Pedro nessa live da Torre Forte para a gente falar um tema tão desafiador para nós, né, como mães atípicas, né, e pensando no todo, né, porque ainda nós podemos dizer que nós temos alguns privilégios que muitas mães nesse mundo afora não têm, né? Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouquinho do Pedro, da sua trajetória, como tem sido, antes da gente entrar no tema mesmo da nossa noite. Eu sou mineira, de Uberlândia, tenho 3 filhos, o Pedroca é o meu filho do meio, eu tenho uma filha de 15 anos, a Ana Júlia, tenho o Pedro que vai fazer 14, domingo, e tenho a Gigi, a Giovana, que tem 10 anos. Eu sou formada em Geografia, formei em 2004, trabalhava na área de licenciamento ambiental, já dei aula de Geografia, então eu sou professora e geógrafa. E o Pedro foi o maior presente que eu já pude ter na vida, né? Ele chegou num momento muito alegre, ele foi muito planejado. E quando ele tinha quase 1 ano de vida, ele desencadeou uma síndrome genética muito rara, raríssima, chamada Aicardi-Goutieres. E são pouquíssimos casos no mundo. Foi uma peregrinação de exames. E cada ano que passa do filho, quando ele desenvolve uma doença rara, é como se ele nascesse de novo para novos desafios, né? E a escola, com certeza, foi um dos maiores desafios e dos maiores encantos que nos possibilitou sair de casa, porque até então ele só fazia terapia. E quando ele foi para o colégio, né, a primeira experiência dele, ele tinha 5 anos, ele pôde descobrir o seu próprio caminho. Hoje eu falei para ele, filho, domingo você vai fazer 14 anos, né? E o seu sobrenome não deveria ser Cordeiro, deveria ser Pedro Valente,
porque ele conseguiu fazer sozinho a sua trajetória como estudante, como cidadão, se fazer entender, sabe, Cláudia? E enquanto mãe, eu tive que rever todos os meus conceitos, quebra de paradigma em relação à profissão, a todos os lugares de pertencimento, né? Enquanto mulher, enquanto profissional, e o mundo desaba. E aí, onde que fica esse estudante, né? Então, assim, é um caminho trilhado todo dia, é um processo, não tem como, não tem uma cartilha pronta. Como a gente está do lado dos educadores e do lado da maternidade ao mesmo tempo, a gente aprende a ter esses dois olhares e caminhar no caminho do meio, né, do centro. É isso mesmo. Sem sombras de dúvida, a gente renasce e se reinventa todos os dias, né? Eu acho que quando uma família, uma mãe atípica, ela diz assim, eu digo sempre muito isso, é sempre um dia de cada vez, nós estamos falando na essência, né? Não é da boca para fora, não. É um dia de cada vez mesmo, e é um agradecimento constante, né? A cada suspiro, né? Assim, a cada amanhecer, né? Dentro de tudo que nós estamos vivendo, mas é uma gratidão, sim, porque são desafios constantes, né? E aí, Carol, você falando aqui, né, dessa questão, poxa vida, ele se fez na escola, né? Ele fez a trajetória dele. E aí nós vamos já começar a entrar dentro do nosso tema. O que acontece nos dias de hoje, né? Nós sabemos que educação de qualidade, as pessoas né, com deficiência, ela tem esse direito garantido e regulamentado. Existe uma lei, que é a 8.069. Por via de regra, na lei, no papel, está tudo muito lindo e maravilhoso e organizado, né? Então, que os professores têm que ser profissionais que são capacitados, que as escolas têm que estar adaptadas. Então, a gente sabe que no papel, ela está lá, ela está cumprindo a lei, o seu papel de fato. Porém, quando nós mães e como profissionais da área de educação, nós vamos para dentro da escola, nós sabemos que isso não acontece. São raras as escolas que, de fato, fazem o projeto e o processo de inclusão. Mas nós temos, né? Graças a Deus, existem luzes, né, neste mundo educacional. Mas o que mais me encanta são sempre os professores, né? Porque os professores são guerreiros, eles tiram da alma e eles realmente abraçam a causa junto com nós, família, né? E você, além de ser a mãe do Pedro, de estar lá como mãe, você tem um projeto lindo de dança com o Pedro. Então, você visita muitas escolas particulares e públicas, né, fazendo a apresentação do seu projeto. Então, conta um pouquinho desse projeto e aí, já emendando, fala para gente como que é a sua visão quando você chega numa escola com o Pedro, que você está lá e vai falar de inclusão, o que você enfrenta, o que você enxerga quando você vai para essas escolas? E daí, quando o Pedro, a psicopedagoga da ACD disse que ele estava pronto para essa experiência na escola, né, que ela identificou que a comunicação dele seria toda visual. Eu lembro que a gente chegou numa escola municipal daqui da minha cidade, de Uberlândia, e eu falei, Pedro, essa porta dessa escola, ela significa um portal. A partir de hoje, eu sempre tive uma comunicação muito perceptiva, muito intensa com o Pedro, né? Essa coisa de respeito mútuo, né? E aí eu disse a ele que a partir daquele dia a vida dele nunca mais seria a mesma. Que quando eu era pequena, eu e minha irmã, nós somos 2 anos de diferença, né? Nós somos 5 filhos, mas a minha quarta irmã é 2 anos de diferença. Então ela entrou na escola antes de mim. E eu contei para o Pedro, antes da gente entrar na escola, que eu cheirava o uniforme da minha irmã, eu cheirava os livros dela, porque eu era doida para ir para a escola, né? E aí eu falei, Pedro, esse é o mundo que você vai se encantar. E ele se emocionou muito, ele ficou com o olho cheio d'água, ele só tinha 5 aninhos na cadeirinha de roda, mal abriu os olhos, enfrentando a adversidade. E o que a gente encontrou? Uma estrutura, na época, né? Era 2010, 2011, não, o Pedro tem 14,
2010. Ele encontrou uma estrutura que ela estava, a palavra inclusão, essa educação especializada, esse AE ainda estava formatando, né? Era uma experiência nova, é uma palavra que está sendo colocada muito na percepção geral. E eu encontrei uma escola, graças a Deus, que os profissionais, eles foram abertos. Eu falei que a comunicação alternativa do Pedro, ele começa com a família, porque eu tive que descobrir uma comunicação alternativa com os educadores, né? No sentido de não exigir que a lei seja cumprida. Por um lado, a gente acha que é respaldado por uma lei que existe de inclusão, e também quando a gente fala que a inclusão ela só existe na teoria, eu questiono muito todos os lados, porque como eu também sou uma profissional da educação, e ao mesmo tempo eu sou mãe, então de que lado que eu estou me colocando? Então é muito importante quando a gente faz essa reflexão, porque eu também me coloquei muito, a questão da empatia educacional, eu me coloquei muito no lugar delas, das educadoras, porque elas falaram, a gente nunca teve um estudante com deficiência na escola, ainda mais grave como o Pedro. É um desafio. E aí eu disse para ela, vamos caminhar juntos, né? Vamos criar esse caminho. Eu quero ser a mãe invisível. Eu quero ser uma mãe que não atue na escola e no sentido de questionar as normas, mas que eu possa estar pincelando as formas da personalidade do Pedro, como que ele pode demonstrar o que ele está sentindo, o que ele está aprendendo, o que ele sabe, porque elas não conheciam o Pedro, né? E ele não fala verbalmente, né? Ele não mexe, ele é tetraplégico. E foi muito interessante, porque eu comecei a ir e tomar esse cuidado, né? Esse cuidado do julgamento das instituições, sejam privadas ou públicas. E o Pedro, a vida toda, estudou em escola pública. E foi muito bacana, porque ele conseguiu, com o tempo, ele queria que eu parasse na porta da escola e não descesse, porque a gente criou um código de sim, ele olha para a direita, e não, ele olha para a esquerda, né? E aí eu comecei a parar e falei assim, e aí, filho, hoje eu vou mostrar para seu apoio isso. E aí eu falei, você quer que eu desça? Ele, não, ele olhou para o lado do não. Muito bom. E aí ele quis dizer assim, mãe, sai fora, agora é o meu espaço, né? E um dia foi interessante também, porque a cuidadora e o apoio pedagógico, no final da aula, me disse assim, que estava folheando uma revista e fez um comentário meio muito engraçado de uma revista normal, e que ele riu muito alto do comentário, né? E ela falou, o Pedro entende muito, né? Então, ele foi dando pistas do que é essa inteligência, que tipo de inteligência e o que é, hoje, a educação da criança com deficiência, o adolescente, né? É preciso ressignificar o sentido que a gente dá à educação, porque os profissionais ficam super ansiosos daquele aluno que chega na escola se sentindo responsável pelo seu sucesso, ao mesmo tempo uma família que cobra, que chega na escola e fala, olha, meu filho está aqui, agora você tem que dar conta, virar as costas e fala assim, é problema da escola. Então, por isso que eu falo que papel que a gente tem, e ao mesmo tempo a culpa que a gente carrega, porque até então eu falo, nossa, os papéis são muito divididos, eu respeito muito os professores, e ao mesmo tempo esse papel do julgamento, né, uma linha muito ínfima, perto uma da outra. Então a gente é construída, o Pedro ele chega mais tarde na escola, ele sai mais cedo, né, e o salto quantitativo e qualitativo de aprendizagem é conforme o seu traço muito peculiar de aprendizado. Então, com o tempo, os profissionais foram acalmando e notando que ele tem o salto dele, ele demonstra a sua capacidade cognitiva e que isso não é maior nem menor, porque na escola existem regras, mesmo dentro do atendimento, mas que elas também são questionadas quando se tratam de deficientes graves, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui, gente. Vocês que estão conosco, se vocês quiserem participar enviando perguntas, clica no vídeo para abrir a caixa de comentários, tá bom? Da nossa live, e aí as perguntas chegam para a gente e a gente pode ler, tá bom? Para vocês. Eu estou vendo algumas perguntas que estão entrando aqui, e algumas pessoas, a Pamela, a Leila, elas colocaram, né, que a questão da lei, né? A lei está lá, né? Mas é mais difícil, que tem algumas escolas que, quando recebem as crianças especiais, ainda mais dependendo da deficiência,
acha que aquela criança é incapaz, né? Sim, a gente sabe que isso existe, por isso que a interação da família é fundamental. E, na verdade, essa interação, ela é para todos os nossos filhos, né? Eu também tenho mais uma filha, eu tenho uma de 14 anos e tenho a Letícia com 13, né? Com 12, ela vai fazer 13 ainda, com 12 aninhos. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que eu tenho que ser muito parceira da escola e dos professores, né, da mais velha, da Laís, a mesma coisa tem que acontecer com a educação da Letícia, né? Então, a gente sabe que é muito desafiador, sim. A gente sabe que a gente precisa dar, né, uma autonomia e confiança para esse profissional que está lá do outro lado, né? Porque, gente, não é fácil, né, Carol? A hora que você chega a primeira vez e que você vai deixar o seu filho na escola, qualquer um dos nossos filhos é muito difícil, mas quando você tem um filho que não verbaliza, né, que você tem que confiar cegamente naquele profissional que está lá dentro, que você virou as costas, é Deus, ele e os profissionais que estão lá, né? Então, isso é muito complicado. Agora, Carol, pelo que você está contando aqui para gente, né? Então, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito bacana, né? Então, você mostrou para o Pedro que a vida dele, a partir daquele momento, não seria mais a mesma, né? Ele teria um mundo de possibilidades. Você abraçou essa escola e esses professores junto com você. E a coisa parece que foi funcionando, né? Ele foi se desenvolvendo, a turma, como que é a relação dele junto com a turma, com a escola em si? É incrível porque, num primeiro momento, tem esse receio, né? É uma relação de respeito e confiança construída desde quando você estaciona o carro e chega na portaria da escola, passando pela cantina, até chegar às pessoas que limpam a escola, os professores, a biblioteca, e a gente foi construindo junto, permeando esse caminho com cuidado, cuidado com o outro, cuidado conosco, né, na garantia dos direitos, de poder estacionar numa vaga dentro da escola onde só professores estacionam, porque a vaga de cadeirante é de fora, há um tanto quanto de negociação nisso, né, falar para a diretora, não, mas eu posso parar dentro, eu sei que é dos professores, mas o passeio é muito ruim, e aí eu posso parar dentro da escola e com o tempo outros pais com pessoas com deficiência poderem estacionarem. Então, é uma negociação que permeia a comunicação afetiva, né? Eu acho que quando você tem um filho e você vivencia uma maternidade atípica, é um convite para rever sobre relações humanas. Não tem como você não se questionar enquanto ser humano, e você fica muito gentil, porque você quer que o seu filho se sinta amado naquele lugar, né? Independente. Sim. As construções vão muito além do conteúdo pedagógico, né? A escola, ela ensina sobre relações, sobre amizade. O Pedro, quando ele chegou na escola, logo os colegas queriam ajudá-lo, né? E eu senti que eu era muito uma ponte, porque eles falavam assim, ele entende? E aí eu falava sim, ele olha para cá e sim. Com uma semana eles falaram assim, tia Carol, já sei tudo. Ele me mostrou que quis água, eu ajudei ele na educação física, e os próprios colegas começaram a ser mediadores para os professores, né? Professor, o Pedro está entendendo. Tem uma aluna que ela já foi para a secretaria, já quase foi suspensa por defender o Pedro, porque ela queria ele no grupo dela de estudo, né? O Pedro é o meu melhor amigo, e isso foi muito incrível, porque é uma construção nova, né? É quebrar paradigmas. O Pedro tinha que ficar perto da cuidadora, e a colega falou, não, ele fica melhor nessas filas, desse contexto. E essa mudança, quando você chega numa escola regular, numa sala regular, com 30 alunos, todos sentadinhos, eu chegava com a cadeira, é um movimento físico, mas é uma metáfora da nossa condição enquanto mãe atípica. Eu estou incomodando, né? Aí ele chegava depois do horário, e aí eu falava, vai entrar no segundo horário ou você entra no meio do horário? E aí a diretora falou assim, Carol, o tempo do Pedro é o tempo da escola. E isso foi a coisa mais libertadora, porque possibilitou que o Pedro tenha ganhos, sendo respeitadas as suas necessidades. Sim. Então,
com muito cuidado e cautela e silêncio, a gente chegava e os alunos, o Pedro hoje quer ficar aqui do meu lado, e aí tinha aquela briga, e aí já começavam a falar, ao mesmo tempo que há uma modificação, eu pensava, será que eu tenho que pedir desculpa por isso? Eu estou atrapalhando a sala? E aí eu vi que a sala se tornava diferente do restante, que não tem, né, cadeirantes, porque a escola do Pedro tem 75 alunos que têm alguma deficiência, mas que as salas que tem esse aluno, eles falam baixinho porque eles querem ouvir a sintonia é outra, né? O tempo, vamos esperar o Pedro para descer todo mundo junto e falar para os professores, o Pedro entende, e essa fala ficou reverberando na minha mente o tempo todo, né? Não era a mãe do Pedro falando o Pedro entende, era o colega de sala, e aí o Pedro começa a ganhar uma voz externa a ele, né? E que não é uma mãe que está inventando um filho desse tamanho falando que ele é maravilhoso, né? Ele fazendo o seu papel social de cidadão, isso é muito encantador para mim. E através disso, eu queria ficar perto da escola e mostrar para as outras crianças que elas poderiam ter um amigo diferente, né? E eu escrevi os livros, eu danço, por causa desses colegas do Pedro que me mostraram que eles enfrentaram as deficiências não visíveis deles e criaram uma ponte através da empatia, né? Ninguém quer ficar perto daquele menino, mas aquele que fica amigo de uma criança com deficiência numa escola, ele ultrapassou as dores internas, porque todos os colegas que são amigos do Pedro, eles têm histórias muito significativas. Então, é construído aquele aprendizado humano que, com certeza, é muito maior do que o pedagógico, no caso do Pedro, e essas crianças que ganham no pedagógico também, eles vão ser seres humanos fantásticos, porque eles vão aprender muito mais, né? Carol, eu não vou conseguir agora lembrar o nome da pessoa que entrou e colocou uma frase, mas eu vou fazer o comentário, me desculpa, acho que é Iris, que ela fala que a maior indignação dela é que as crianças são vistas como incapazes, né? O que é bacana, foi a Pamela que falou, foi a Pamela. Então, assim, que ela coloca, a pessoa com deficiência não pode ser tratada por uma pessoa como incapaz, né? É um indivíduo capaz. E essa é a minha maior indignação. Pamela, que nós possamos ter muitas Pamelas, mas muitas, por esse mundo afora. Eu acho que é o meu desejo da Carol, né, Carol? Nossa, porque demais. O que nós precisamos é de pessoas que realmente ficam indignadas, né? De pessoas que, quando chegam em algum lugar... A minha filha, ela não é cadeirante, mas ela anda com muita dificuldade, ela sempre precisa de um adulto. Então, mesmo assim, eu não uso a vaga de cadeirante porque ela consegue se locomover. Mas quando eu chego num lugar e eu vejo alguém ocupando uma vaga de cadeirante, gente, aquilo dói em mim, né? Então, assim, que nós possamos, nas pequenas atitudes, né, se indignar, né? Para que a gente possa fazer esse movimento, que é a famosa corrente do bem, né, Carol? Se todo mundo se indignar, se todo mundo falar... essa live eu vou compartilhar de uma maneira muito pessoal para vocês. Ela surgiu eu lavando louça no domingo passado. Eu lavando louça sozinha na cozinha e pensando em tudo. E eu fiz várias lives nessa quarentena. E eu disse, meu Deus, eu fiz tantas lives, todas eu falo das minhas filhas, mas eu falei de outros assuntos. Eu falei, a gente não fala de inclusão. Eu falei, eu parei, enxuguei a mão e mandei um WhatsApp na mesma hora, no meio da louça para Carol. Eu falei, Carol, a gente precisa falar, né? Então, é isso, Pamela, nós precisamos realmente indignar. Tá? Então, que a gente possa ter muitas Pamelas aí nesse mundo afora para se indignar, né? Para poder realmente ser uma voz junto com a gente, né? Eu acabo ficando feliz quando eu vejo que a pessoa, né, assim, você vê que está doendo, como dói para a gente quando a gente vê algum processo de não inclusão. Carol, no momento que nós estamos vivendo, as escolas tiveram que se readequar, elas tiveram que se refazer e automaticamente toda a comunidade, né? E essa comunidade dentro da escola é toda, não foi só o professor, o coordenador ou o diretor, né? Você tem lá a tia da limpeza, você tem quem fazia, né, a comida na escola pública para essas crianças, porque essas comidas vencem. Então, você tem um movimento muito, muito diferente hoje. As escolas particulares, algumas
rapidamente deram férias, porque elas achavam que ia ser rápido, e elas falaram, e agora? A gente tenta se organizar, não foi. Então, ainda teve uma volta de escolas que ainda estão bastante perdidas, e a gente tem acompanhado isso muito de perto. Tem escolas que estão indo muito bem. Então, por exemplo, a escola da minha filha, desde 2018, é plataforma digital, né? Então, se a gente olha na plataforma e fala assim, poxa, ele já trabalha, então eu consigo dar uma dinâmica, essa escola não sofreu, né? Mas quando, né, a gente tem uma escola que não tem essa dinâmica, ela ainda está sofrendo. Isso eu estou falando da particular. E aí a gente vem das nossas crianças da escola pública, que já vem numa desigualdade, né? Ontem a gente teve a boa notícia do Enem, que o Enem foi adiado, né, para que a gente consiga que todas as crianças tenham essa oportunidade. E o Pedro está na escola pública, né? Então, você está contando para a gente que em Uberlândia, que é a cidade onde você mora, a rede pública, ela tem uma, né, estrutura, vamos dizer assim, né, que é bacana, né, que ela acolheu e ela está dando conta desse processo com o Pedro. Porém, o Pedro entrou em resguardo absoluto dentro de casa. Gente, a Carol, eu vou contar, Carol, a máquina de lavar dela quebrou. Ela não pode, porque não pode entrar ninguém do mundo aí fora para dentro da casa dela por causa do Pedro, que é muito do grupo de risco. Então, ela está realmente há muito tempo trancadinha em casa com os Meu peixes. dedo tá até machucado, ó. Meu Deus, a prova. De lavar a roupa. Eu tô Então, bonitinha assim só hoje, viu, Cláudia? eu também, viu? O dia a dia eu não Eu sou também. assim, gente. Eu não sou, porque eu passei esmalte depois de 2 meses, gente, só por causa da live, tá? E aí, o que acontece, gente? O Pedro, as filhas da Carol, como a minha Laís aqui, começaram a ter as aulas online e o Pedro não. E aí, Carol, agora vocês estão enfrentando, como nós estamos, acho que o Brasil em geral, as escolas públicas fazendo um movimento, né, para entrar no EAD, que não é bem um EAD, né? Mas vamos dizer assim, numa linguagem para que todos entendam. Me conta, e conta para nós, quem está aqui com a gente, como que está sendo isso? Houve um pacotão ou houve a Secretaria de Educação, junto com o município, olhando e dizendo, olha, para as crianças que precisam de atendimentos diferenciados, nós vamos fazer algo diferente. Como que foi isso? Olha, eu acho que foi uma circunstância totalmente caótica e improvisada, né? Esse vírus, essa pandemia que está acontecendo, ela surgiu e não existiu tempo de um planejamento, né? Então, é uma situação totalmente atípica e nunca experimentada por ninguém no planeta, né? E então, no sistema educacional não foi diferente. E com certeza, em pouco tempo, eles tiveram que readequar situações, e a gente tem de dois lados o familiar, né, do outro o profissional, e no meio a gente tem os nossos filhos, os nossos estudantes, né? Como eu tenho 3 filhas em 3 estágios diferentes de educação, uma está no primeiro colegial, ela tem 15, o Pedro tem 14, está no 8º ano, né? E ele precisa de todo um contexto diferenciado de aprendizagem, porque ele precisa de muita concentração, e aí entra essa parte que você disse. E a Giovana, que tem 10 e está no 5º ano. Em todo mundo, até dia 25 de março, segundo a Unesco, 165 países pararam as aulas. Então, a gente tem mais de 1,5 bilhões de estudantes sem aulas. E aí você pensa, eu estava lendo, segundo o MEC, no ano de 2017, foram 800 mil matrículas de alunos com algum tipo de deficiência, e onde que entra os nossos filhos, né? Dentro desse contexto de se readequarem todo dia o conteúdo para tentar que esse aluno tenha êxito nos seus objetivos traçados, né, planejados em cada escola, seja ela estadual ou municipal. A gente enfrenta graves desafios na educação, principalmente por falta de políticas públicas, a gente sabe disso.
E aí eu vi um panorama dentro da minha casa totalmente diferente, porque a partir disso, do dia 18 de março, elas começaram a ter aulas online, né? E a Ana Júlia, ela tem acesso a um notebook da escola, onde foi adequada uma plataforma digital, onde ela começou a ter aulas online. E a Giovana começou a ter aulas posteriormente, depois de algumas semanas, através do meu notebook. O Pedro, nesse contexto, porque elas começaram a acordar de manhã, começaram a criar uma rotina, né? Na minha casa, o contexto é diferenciado porque, pela necessidade, elas têm uma autorresponsabilidade, né? Eu não preciso acordar e falar, tá na hora, porque elas sabem desse tempo físico que o Pedro precisa de mim, e elas começaram a ter as aulas. O que eu notava? O Pedro acordava no mesmo horário que elas, olhava para uma, ela estava sentada na mesa estudando, olhava para outra, ele olhava para mim. Aí eu disse, o seu material, ele está sendo impresso e está sendo disponibilizado pelo site da Prefeitura Municipal, Pedro, né? E aí eu imprimi, ele olhou para o material, olhou para mim e olhou para o não. Falei, você não quer fazer? Ele disse que sim, que ele queria fazer, mas ele não queria fazer comigo. Eu não quero, você não é minha professora. E aí eu falei, como assim, filho? A gente está vivendo um momento, né, novo. E aí ele já estava vindo de uma tristeza, porque como a gente dança em escolas públicas, eu tenho trabalho com os 2 livros, que mais por final a gente vai mostrar os livros. Ele é um menino rueiro, ele é um fanfarrão, ele adora estar em todas as escolas. A gente já atendeu mais de 10 mil alunos com a dança. E ele estava se sentindo muito triste. E ele olhou a atividade, ele se sentiu que essa solidão bateu maior ainda, né? E aí várias professoras mandaram vídeos para ele, uma cuidadora, né? E o apoio pedagógico que ele teve. Ele está até rindo ali, só de falar ele já gritou. Agora a ver vocês vão ver ele. E ele não quis fazer atividade, sabe, Cláudia? Então, foi um momento de muita reflexão entre nós 4, de pensar o que ele estaria perdendo, entre aspas, né, pedagogicamente, mas enquanto ser humano, com medo, porque ele morre de medo de eu pegar o vírus, ele morre de medo de alguém entrar aqui. Eu perguntei um dia para ele sobre o vírus, ele disse assim que ele não tem medo de pegar o vírus, mas ele tem medo que eu pegue, né? E respeitar essa dor, porque é o momento onde todo tempo essas nossas crianças, ditas normais ou não, estão ouvindo notícias e através também de atividades escolares que estão trazendo esse contexto, é uma carga muito pesada. Esses profissionais que não estavam preparados, tem professores que eles nem têm acesso à internet direito em casa, né? Tirando as atividades dele, as angústias dele, e como ele vai preparar esse material. Então, eu senti uma angústia dos 2 lados muito grande, né? E aí a gente volta para esse lugar de empatia. Que lugar que eu me pertenço nesse caos? O que eu posso fazer para o Pedro se sentir melhor? E aí, com muito cuidado, eu fui colocando alguns vídeos, e aí agora essa semana a gente descobriu que dia 1º de junho vão começar a ser disponibilizadas aulas num canal, né, que os estados estão fazendo parcerias de telecomunicação com emissoras e vão disponibilizar conteúdos, né? E aí ele ficou super feliz, por quê? Ele quer ver a cara de uma professora, ele não quer ver a minha, ele quer ouvir a voz de uma professora, né? E aí o ensino, ele permeia por esses caminhos, que não é só a questão física, eu tenho que ter a nota para passar no ano, meu filho vai perder, e aí quem está em escola particular pensa assim, o investimento que eu fiz, ele tem que passar de ano, aquela loucura, né? E isso é muito angustiante para os 2 lados. Eu entendo, sim, que eu tenho 2 filhas em escola particular, mas é tempo de ressignificar o aprendizado, é tempo de pensar o sentido que a gente está dando. Se a gente está tendo a oportunidade de estar em casa, olhando para o filho e falar, quem que é esse estudante? Como que ele é um estudante? Porque minha filha, ela começou vendo a aula na mesa. Tem dia que ela fica no sofá, tem dia que ela fica no quarto, tem dia que ela fala, mãe, tá difícil. E não é o difícil o contexto de conteúdo, tá difícil o peso, né, dos dias. E que tanto de paciência. Então, a gente sabe que esse ano, o salto que a gente vai ter humano, de crescimento, de se curar, né, a nossa casa ser a nossa cura, você voltar para o ninho e pensar que valor que tem a minha casa e o que valor que eu quero passar para os meus filhos, é infinitamente maior do que
o ganho pedagógico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter mais lesões psicológicas graves, trazer para esses nossos filhos, e principalmente com deficiência, porque o Pedro, ele me mostrou, mas tem pais que às vezes ficam ansiosos para o filho com deficiência ter acesso a essa atividade e ficam extremamente irritados e a criança se sente pressionada, né? Então, uma das ferramentas ou sugestões é fazer atividades lúdicas, através de uma dança, de um desenho, de uma pintura, né? De sair de casa, quem puder ir para o quintal, ou para a garagem, ou para um cantinho, e ouvir essa necessidade dele, ele vai abrir esse portal para ter acesso a esse lugar dele, porque ele não sabe mais, o estudante, ele está pensando, o que vai ser de mim? E essa fase é que tem tantas angústias, né? Sim, é isso mesmo. Eu estou lendo algumas perguntas aqui, a Andréia já fez uma pergunta que é assim, né, o que eu posso fazer, né? A Fabiana Santos falou, olha, numa escola particular, que é o Rainha Notre Dame, lá está funcionando, mas na escola pública não está funcionando, né? Então, o que acontece, gente? O que eu posso dizer para vocês? E agora eu vou dizer como pedagoga, e nós da Forte que estamos dentro das escolas, né? A gente procura, hoje, a gente está dando o tempo todo suporte mesmo, né? A gente, às vezes, passa o dia falando com os professores, tanto eu quanto o pessoal que está por trás, né? Que tem outras pessoas que trabalham com a gente. Primeiro de tudo, é um momento que não é fácil. O que é escola? Mesmo para todas as crianças, não são só para as atípicas. O grande papel da escola, gente, é o que? A socialização, né? A escola tem um papel fundamental de socialização. A criança vai para a escola, ela entende as diferenças, ela entende porque um tem e ela não tem, ela entende que ela tem que partilhar, né? Ela entende que ela tem que ter regra, sim, que tem que ter horários. Então, assim, a escola tem um papel fundamental. Por mais que a gente esteja vivendo esse momento, o online, a tecnologia, ela nunca vai ser 100%. A escola, ela é insubstituível. Eu arrisco a dizer isso para vocês. Professor de carne e osso é a coisa mais adorável desse mundo. Porque outro dia eu estava dizendo que coloque esse país na mão dos professores que a gente vai voar, né? Porque se tem uma raça, gente, que não desiste, são os professores, né? A gente vê esses professores fazendo e acontece o tempo inteiro, né? Então, o que a gente precisa pensar? Infelizmente, nós não temos ainda uma política, né, nacional que esses professores sejam preparados continuamente, né, que tenham a possibilidade, né, de ter uma sala de aula com uma quantidade de alunos menor, onde tenha inclusão e ele possa cuidar de fato da educação dessa criança, não é cuidar da criança, né? É cuidar de como pedagogicamente ele pode contribuir para esta criança. Então, é muito angustiante. Nós sabemos disso. Neste momento, como eu vou incluir essa criança atípica que está na casa dela, né? O que eu fiz ontem? Eu falei, gente, eu preciso conversar com o professor, né? Eu preciso ver quem está lá do outro lado. Então, eu tive resposta de professores falando, Cláudia, eu estou muito cansada porque eu tenho que dar conta, né? De várias crianças e realmente o meu atípico ainda não tem o material pronto, o material preparado. Ele está nesse balaio, né, Carol, que você falou. E aí, eu conversei com uma professora que se chama Gláucia, e aí eu falei, e ela me mandou um e-mail, eu disse, mande um e-mail, né, e eu vou ler na essência o que ela escreveu. Então, ela disse assim, neste momento difícil que estamos vivenciando, o objetivo maior tem sido tentar alcançar nossos alunos com deficiência, respeitando a sua realidade dentro das suas possibilidades. Por quê? Essa fala dela é muito profunda e já apareceu aqui. Não adianta também a gente querer fazer uma coisa mirabolante. Qual que é a realidade daquela família,
né? Como que aquela família, que condição que ela tem, até de pertencimento, aquela família está com o pai, a mãe, ou alguém, quem está cuidando daquela criança, né? De atípica para fazer todo esse processo. Algumas famílias, ela disse, não possuem recursos de notebook, de tablet, não tem uma impressora e muitas vezes não tem nem internet, aonde o celular se torna-se às vezes uma única opção. E aí, analisando essa realidade, ela buscou estratégias possíveis e disponíveis pela família e ela citou alguns exemplos. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo algumas atividades, ela me mandou os anexos, que é uma graça das atividades, e aí ela está fazendo o quê? Histórias com propósitos de atividades relacionadas a temas, né? Histórias que você consegue pegar hoje, né? Um livrinho que você tem em casa, invente, crie histórias, né? E pai, mãe, e avô é ótimo para fazer isso, ligado diretamente a alguns objetivos. Então, ela, quando ela consegue fazer isso, que é o AE, que é o atendimento educacional especializado, e tem pessoas que já escreveram aqui que, infelizmente, o AE não está funcionando bacana, né? E aí ela criou uma série de estratégias. O que eu estou pensando aqui falando com vocês? Como tem vários professores pedindo para a gente, olha, tem alguma sugestão de atividade, etc., eu me comprometo com vocês que depois que terminar a live, eu vou pegar cada pergunta, vou compartilhar com a Carol, tá bom? E aí nós vamos mandar para vocês as respostas, inclusive com as sugestões que eu tenho, com esses anexos que a Glaucia compartilhou com a gente. E eu também conversei com uma outra professora hoje, que se chama Raquel, que hoje ela não está na sala de aula, mas ela visita várias escolas, ajudando a preparar esses professores. Então, eu convidei ela para uma live nos próximos dias, porque ela, como educadora, e ela que treina e capacita esses outros professores, que ela possa trazer para a gente também mais sugestões de atividade, tá bom? Então, eu me comprometo, tudo bem, Carol? Da gente depois olhar as perguntas. Vamos, né, na medida do possível que a gente disponibilizar ferramentas, criatividade, né, alternativas criativas. Exatamente, porque tem muita coisa que dá para ser feita, né? Com reciclável, com o que a gente tem dentro de casa, com potes, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode sugerir sim, pode colaborar de uma certa forma, né? Na medida do possível, né? Carol, então, neste momento, voltando no nosso amigo no Pedroca, nós podemos dizer que ele partiu do princípio que ele disse, não, eu não quero dessa maneira, eu quero ouvir, eu quero ver. A gente sabe que essa conexão com o professor, ela é fundamental, né? Por isso que eu digo que o professor é um ser insubstituível. E agora ele se animou porque vai ter a possibilidade dele assistir e ver esse professor, né? Agora, esse professor que vai para o canal, provavelmente não é um professor que ele já tenha contato, né? Com certeza, e nem é o que eu questionei também com o município, é a questão dos professores, do atendimento educacional especializado, se terão aulas específicas, né, para esse conteúdo, para essas crianças com deficiência, e em relação à acessibilidade, porque nós temos estudantes que têm deficiências visuais, outros tipos de deficiência, né, como que será disponibilizado esse conteúdo, né, pedagógico. E aí eles ainda disseram que estão tentando formatar o mínimo possível para estar dando continuidade. Então a gente vê que é muito caótico e que ainda leva um tempo para eles formatarem relacionado aos estudantes com deficiência, e que também nos pede calma, né, e paciência também, porque a gente sabe dos problemas do poder público, né, que não existe políticas públicas para os nossos filhos, a gente sabe a luta que é enfrentada, matar um leão por dia, mas que a gente vai ter que ter paciência e se reinventar também. Por exemplo, quando você disse, o Pedro, ele não quer aula, né? Mas ele recebeu esses vídeos de alguns professores, ele ficou animado com a possibilidade de assistir essas aulas, que ele gosta do conteúdo. Eu até coloquei outros conteúdos na televisão do YouTube,
Mas no dia a dia, Cláudio, o que eu notei com o Pedro? Para ele ficar tanto alerta, porque o Pedro tem uma síndrome genética, né, altamente incapacitante, tem a ver com a mielinização, né, que é o impulso elétrico. Ele entende, ele interpreta, mas ele não consegue expressar de forma física por causa da sua deficiência, que ela é progressiva, é uma leucodistrofia. Então, os neurônios dele, ele tem que estar sempre sendo estimulados, né? O tempo todo, eu tento estimular o Pedro para trazer referências de forma, cor, e aí, fazendo um paralelo em rede com esses conteúdos da escola, no dia a dia, quando eu levo ele para a cozinha, eu tento inserir alguma coisa que ele tenha visto na escola, né? Então, quando a gente vai preparar alguma massa, algum bolo, sobre quantidade, sobre formas, né? Eu falo, então você acha que isso aqui funciona? Isso aqui é o certo? Aí ele olha para o não, porque o não é a direita e o sim é a esquerda. Então, o tempo todo ele está me mostrando. E aí eu tento fazer. Quando a máquina está estragada, eu vou lavar a roupa. Você falou. A quantidade de prendedores, a forma, né? Questão geográfica do nosso quintal. E aí eu chamo a atenção dele para o posicionamento do sol. Aí eu fico inventando metáforas para explicar a geografia para ele. Então, quando está tomando banho, sobre a questão da água, por vapor de água, o que acontece? E isso tudo dentro de uma rotina de uma pessoa que não tem ninguém, nem é só porque é por causa da pandemia, mas por causa do contexto de ser uma mãe atípica, que o tanto de mãe que tem, que fala, que lindo, é lindo isso que você fala, agora vai lá em casa, né? Então eu brinco isso, eu falo assim, eu quero esconder todo mundo das 6 da manhã até 23 horas aqui em casa, porque é como qualquer outra mãe, nós todos somos iguais, né? A gente tem essa luta. Então, assim, ter uma força que eu acho que é de que mãe mesmo, porque ser mãe a gente com essa força, e encaixar esses conteúdos, sabe? Porque quando eu vejo a alegria do Pedro na descoberta das possibilidades, por que forma o gelo, e já, assim, na casa você tem uma escola inteira para fazer experiências. E aí eu vejo a alegria dele da descoberta, ele dá uma risadinha, tipo assim, você não é igual à minha escola, mas tá certo. Só que eu sinto que ele é terrível, você não tem noção. E aí eu sinto que ele se sente satisfeito com aquilo, né? E aí ele se diverte. Então, assim, as coisas ficam mais leves. E aí a gente fala, vai passar, seja em agosto, em setembro, a medida de tempo, ela perdeu o sentido, porque agora o tempo passa a ser contado de forma diferente, né? Diferente, Para os nossos estudantes. É isso mesmo. Carol, eu vou responder a última, porque agora a gente já está indo mais para o nosso término, né? E eu quero que você fale um pouquinho do livro, que a gente conheça o Pedro, né? E aí teve uma pergunta, eu vou responder essa última pergunta, que é do Ricardo, e se ficou alguma pergunta para trás, tá bom? Depois a gente se compromete a responder. O que o Ricardo pergunta? Neste momento, com aulas online para crianças com dificuldades de se concentrar, o que fazer para mantê-las conectadas? Gente, é um desafio gigantesco, né? Então, assim, vamos lá. Nós que somos adultos, não é nada fácil você fazer um curso EAD. Por exemplo, eu não sei, Carol, se você já fez algum curso, né, EAD. Eu tentei fazer um MBA, eu desisti. Não é para mim, eu preciso de gente. Agora, infelizmente, com a pandemia, eu acabei cancelando a minha matrícula, mas eu tinha me matriculado numa pós-graduação de psicopedagogia. E aí eu procurei um curso que tinha pelo menos uma vez por semana presencial, porque eu falei, eu preciso, né? Então, gente, não é fácil, Ricardo. Quando a gente tem uma criança que tem dificuldade de se concentrar, nós precisamos, como família, inovar o tempo todo. Nem sempre, para aquela criança, a concentração vai funcionar, ela estando numa escrivaninha, numa mesa. A gente tem que primeiro conversar com a escola para entender a demanda de conteúdo que está vindo, porque, infelizmente, tem escolas que perdeu a mão, né? Está vindo uma quantidade de conteúdos, lições de casa, que está deixando as famílias enlouquecidas. Se esse for o posicionamento da escola, a família tem que conversar e se posicionar o que cabe para aquela criança naquele momento. Tudo está diferente.
Por quê? Eu sempre brinco que existe os 15 minutos de ouro. Vale muito mais a pena uma criança que tem dificuldade de concentração ficar 15 minutos ali prestando atenção, entendendo o que está acontecendo e conteúdo e feliz, do que a gente pressionar essa criança para ficar presa a uma tela durante 1 hora, 45 minutos, e ele fala assim, literalmente, que saco, eu não vou mais prestar atenção porque eu não quero. E ele desconecta depois de 2 minutos. Então, a gente precisa, de fato, olhar para essa criança de forma individualizada e entender qual é o tempo dele, né? A gente precisa ter um olhar bem holístico aí mesmo. Qual é o tempo dele? O tempo dele são 15 minutos, então a gente vai trabalhar esses 15 minutos. É sentado no chão, é sentado no sofá, aonde for. Ele tem que se sentir confortável e alerta. A partir daquele momento já não funciona mais, ok, dá uma pausa, faz uma conversa, uma negociação. Ó, vamos parar 1 hora, daqui a gente tem que voltar e até o final da tarde a gente tem que fazer mais 3 etapas de 15 minutos, né? Então, agora é uma hora que a gente também tem que se permitir algumas coisas, tá bom? Gente, Carol, fala um pouquinho para a gente dos livros, mostra para a gente os livros e também nós queremos ver o Pedro. Né? Só voltando um pouquinho na pergunta do Ricardo, eu achei muito interessante sobre motivação e maturidade. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a maturidade da criança, principalmente que tem alguma deficiência, a gente tem que respeitar esse tempo. E às vezes a gente quer colocar a nossa ansiedade dela aproveitar o tempo, falar assim, ela tem que ser produtiva, né? E sendo que a gente não está dando conta, né? Então a gente não se sentir culpada, eu acho que é uma das coisas importantes também para deixar aqui para vocês com muito amor, ser gentil com a gente mesmo, né? E não se sentir tão culpada, porque a gente não vai dar conta e também nos acolher. Porque eu sinto isso com o Pedro, quando eu não estou bem, porque ele está requerendo muita atenção o tempo todo, ele quer eu 24 horas do lado dele. E às vezes eu falo, filho, eu enjoei de você, agora eu vou no banheiro sozinha. E aí ele olha para mim como se diz assim, não, você tem que fazer isso. Então, essa questão quando a criança está no computador e ela precisa de concentração, o Pedro precisa de muita concentração, eu vou fazer outra atividade. Né? Que seja prazerosa. A educação ela passa pelo afeto, pelo encanto. Então, tentar buscar essa forma e que de todos os jeitos ela está sendo estimulada e ela está acontecendo o aprendizado humano, né? E pedagógico, com certeza. E esse aprendizado, gente, o que eu posso dizer para vocês que é assim, as nossas casas, elas têm uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque é tudo muito intenso. Então, é um momento que tem hora, outro dia a minha Laís, ela que estava cuidando da Letícia, e a Letícia estava muito agitada, ela disse assim, mamãe, eu não estou aguentando, e a Letícia gritando, eu estou com vontade de gritar igual a minha irmã, eu falei, grite, minha filha, grita igual, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, acolher, está todo mundo vivendo um momento muito desafiador, eu sou extremamente solidária aos professores, porque eu sei o quanto para esses professores está sendo sofrido e quanto eles estão sendo pressionados, seja com a criança atípica ou não, né? Existe uma pressão muito forte. Eu acredito muito e tenho muita fé que a gente vai sair dessa e nós sairemos pessoas melhores, né? Agora, Carol, mostra aí pra gente o livro por causa da hora. O primeiro livro que eu lancei em 2017, Pedroca, o menino que sabia voar, né? Foi por causa de um colega do Pedro, que ele arrumou todo um jeito especial de se tornar amigo do Pedro. Tem um caderno de atividades, né? Tem o Pedroca para colorir. Conta como o poder da imaginação é importante. Imagina nessa época, né? Da gente poder imaginar que mundo que a gente quer, que mundo que a gente está vivendo. Então, é um livro muito carinhoso, que torna também, fala de inclusão escolar, como que essa criança pode ter um amigo especial na escola, né? Foi ilustrado pelo Jota, que é um grande parceiro, e é um livro que também foi disponibilizado nas escolas públicas, foram entregues mais para 10 mil estudantes,
e ele também está à venda. Se vocês tiverem interesse, pode entrar em contato com a Cláudia, que ela fala comigo, a gente dá um jeito desse livro chegar com muito amor, muita energia, de como seu filho pode entender sobre diversidade. Esse segundo livro é Pedro, o Pequeno Grande Príncipe, né? Que é o meu filhinho mais novo, que eu lancei em 2019, em julho, né? É uma metáfora do Pequeno Príncipe, que caiu em domínio público, né, em 2017. Então, eu faço uma metáfora com o Pedro, onde ele vai em vários mundos. Ele vai no mundo da matemática, das ciências, da geografia, da história. E, no final, é um livro que quem termina é o leitor. É para o público infanto-juvenil. E é muito bacana que dá para fazer uma cápsula do tempo, né? E nada mais legal do que esse momento que a gente está vivendo, a gente pensar que mundo que a gente quer, como que essas crianças vão enxergar o mundo daqui a um tempo, né? Que mundo que elas estão querendo viver. Então, o final é em branco, onde a criança, ela mesma pode terminar o livro, ela pode fazer uma cápsula do tempo, ela pode fazer uma figura, conta todas as viagens do Pedro. A gente acha que o Pedro vai ensinar alguma coisa, mas, na verdade, o Pedro tira todas as ideias, tem a professora dele, conta histórias engraçadas de como o Pedro viveu algumas coisas, de uma forma muito lúdica, é uma ficção misturada com a realidade. Foram materiais feitos do fundo da alma, porque eu acredito muito na educação, eu acredito muito no ensino. Eu acho que os profissionais da educação deveriam ser tratados, né, com todo respeito e carinho, né? E nesse momento ainda mais, então, que eles se sintam abraçados e que livros são recursos, né? Eu falo para as crianças na sala, Cláudia, que todo mundo pode ser um escritor. Porque quando eles me veem chegando na escola com o Pedro, eles falam assim, você é mãe dele? A mãe dele deixa você dançar com ele, né? E eles veem que o Pedro existe, que eles falam, o Pedro do livro, ele existe, né? E aí a gente fala, você também pode ser um escritor, você pode ter um colega especial, e o livro é um recurso maravilhoso para poder tocar no coração, né, de todo mundo, e essas crianças se sentirem especiais, se sentirem acolhidas. Sem dúvida, o livro ele é um caminho, né? Ele nos traz muitas possibilidades. Então, assim, quem gostar, eu tenho os dois, a Carol sempre me manda autografado, mas estão lá no escritório, eu estou de quarentena mesmo. Então eu falei, Carol, não esquece de pegar aí os livros que eu estou sem ver, né? Olha, eu acho assim que a gente teve uma noite muito produtiva. Eu espero, de fato, que nós duas possamos ter colaborado, né, com vocês. Eu acho que tem muitos professores que mandaram mensagens e perguntando de atividades. Nós vamos responder, tá? Podem ficar tranquilos. Faremos outras, né? E aí a gente tenta, até com educadores envolvidos com a gente, já trazendo algumas atividades. Mas eu acho que essa troca, e a minha intenção e a da Carol, era dar voz, né? A minha fala para a Carol foi essa. Eu falei, Carol, a gente está precisando dar voz, porque está todo mundo falando disso, todo mundo falando da inclusão, e simplesmente da inclusão não, do EAD, né? E da inclusão não se estão falando. E quando a gente tem uma criança com qualquer deficiência dentro de casa, as famílias, os professores, nós sabemos que nós aprendemos muito mais, né? Então, sim, aquela pessoa que colocou, acho que não lembro se foi a Andréia, alguém colocou que a Pamela, lembrei, a Pamela, que ela fica indignada, sim, porque eles nos ensinam muito, a gente aprende a cada dia, né? Então, nós vamos encerrando por aqui, mas nós vamos ver as crianças. Importante. Espera que eu vou buscar o Pedroca, gente. Isso. Então, nós vamos... eu quero muito que vocês vão apresentar, vocês vão conhecer o Pedro, vão conhecer a Letícia, que são os dois que hoje nos movem, e nós acreditamos que são vocês, professores, que têm a capacidade de dar voz, de fazer esse mundo ser diferente, né? Eu, como a Carol, a gente tem uma gratidão enorme pelas pessoas também que estão em torno da gente, né? Então, assim, as nossas famílias, né? Os nossos vizinhos. Eu tenho vizinhos maravilhosos e tem a Letícia como um xodó. Gente, enquanto ela pega o Pedro, essa é a Letícia.
Fala, oi, gente, tudo bem? Tem um monte de gente vendo você. É, tá vendo? Ela adora uma telinha, só que não tá passando cocoricó, né? Olá, fala, tudo bem? Hum, pronto, já viu? Agora foi buscar o Pedro. Vai lá com o papai. Aê, Pedro, o Pedro tá achando a Letícia bonita, Oi, Pedro. Pedro! Tudo bem? Tá achando a Como menina vai? bonita. Olha a Letícia, Pedro. É, Pedro, ela é linda, é. Ai, que sorriso lindo! Pedro é gostoso, tá achando ela bonita, né, Pedro? Você tá olhando, né, Pedro? Lindo. Viu, Carol? Eu estava dizendo que a gente é privilegiado, porque assim, tanto o Pedro como a Letícia, e tantos Pedros e Letícias, né? Eles encantam as famílias, né? As nossas famílias. Eu estou dizendo assim que eu moro num prédio, eu tenho vizinhos maravilhosos, assim, que você vê que é amor puro por ela, né? Então a gente tem muita gente boa, né? Vovó, irmãos, né? Cunhados, todo mundo em torno da gente. Então é um privilégio, né? É Né, verdade. meu amor? Olha, gente, nós vamos encerrando por aqui, né? A Letícia já está indo, Pedro, ó. Ela não tem parada, viu? Ah, fala um beijo, Letícia. Você é linda. Você achou a Letícia bonita? Sim ou não? Você achou ela linda que eu tô. Sim ou não? Olá, Sim, ele respondeu, vocês viram, né? Pedro gostou. lindo, lindo. Olha, Carol, gratidão, gratidão por tudo, gente. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, viu? E se Deus quiser, nós teremos outros encontros. Nossa, vamos, eu adorei. Vamos fazer mais. Cláudia, que prazer. Você é iluminada, que energia boa, gratidão. Fazer essa conexão Minas-São Paulo. Amém. Um beijo para vocês. Beijo. Beijo. Pedro, até mais. Até mais, Tchau, Cláudia. gente. Obrigada por tudo. Em meu nome, em nome da Letícia, da Carol, do Pedro, da Torre Forte Soluções Educacionais, nós estamos muito gratos pela noite de hoje. Um beijo, ficam com Deus. Beijo, até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.